Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre venda de livros, os livros que eu editei e que eu gostaria que vocês conhecessem. Vou fazer uma promoção agora nos próximos dias. Para quem estiver vendo esse vídeo, dá uma olhada na descrição, vai ter indicações, sobre valores, um formulário para preencher, caso vocês queiram os livros autografados também. Fiquem atentos, eu vou falar bastante sobre este novo livro, Os Ensaios de Psicanálise, está aqui, editado pela INM Editora, e este Incidências da Alteridade e do Sexual na Clínica Psicanalítica, que eu organizei junto com o Felipe Lattanzio, pela Zagodoni. E esse último, que vai ser a promoção Psicologia Hospitalar e Psicanálise, Escuta e Cuidado ao Idoso, que eu organizei com o querido professor Orestes Diniz Neto. Vamos falar sobre esses 3 livros. São livros de diferentes aspectos, O primeiro deles é um livro bastante autoral, é um livro que junta os textos mais livres, mais leves que eu escrevi ao longo dos anos no meu site, fabiobelo.com.br, que eu não atualizo tem muito tempo. O Instagram toma o tempo dessa atualização desse site, mas está lá ainda com alguns desses textos aqui, então resolvi editar e o projeto editorial ficou muito, muito bonito, modéstia familiar à parte, o projeto do meu irmão, Diego, então ficou um livro lindo, tem detalhes rosas aqui, a costura, se vocês pegarem o livro e abrir, é uma costura rosa também, enfim, está muito bem costurado, tem alguns desenhos, imagens, enfim, um livro que eu gosto muito, é um livro que eu pedi para o Diego fazer um livro meio pocketbook, um livro pequenininho, gostoso de pegar, de ler, manusear. Então tem algumas poesias, alguns textos mais no sentido crônica, no sentido leve, um texto que não é muito acadêmico, assim, com citações. Então esse é o livro predileto por enquanto, um livro bem pessoal, assim, com textos mais pessoais mesmo, então recomendo o site da INM Editora, vou deixar na descrição desse vídeo, e também para quem estiver ouvindo o podcast, na descrição do podcast, o site direto para o livro, onde vocês podem ver o índice, algumas páginas também, gostaria que vocês dessem uma olhada lá. Então, este livro é o mais importante para mim. Esse tem uma importância capital, Incidências da Alteridade e do Sexual na Clínica Psicanalítica, que é uma abordagem laplanciana da clínica, Esse livro tem a seguinte história: o Grupo Brasileiro Jean Laplanche, que é o grupo de pesquisa, que reúne autores, professores, que estudam a obra de Jean Laplanche aqui no Brasil. Posso citar os queridos professores aqui da UFMG, professor Paulo César de Carvalho Ribeiro, a Maria Tereza também, tanto a Maria Tereza quanto o Paulo, que fizeram um doutorado direto com Laplanche, outros professores do Brasil, o Calice, Fernando Bezerra da UFPB, Felipe Lattanzio, que fez doutorado aqui na UFMG com o Paulo também, Kênia Bavê, que traduziu a Silvia Bleichmann para o Brasil, são muitos nomes, não vou citar todos aqui, mas das participantes aqui, ainda tem a professora Camila Peixoto Farias, da UFPEL, Federal de Pelotas, a Laura Facuri, que está no grupo do Christophe Dejour, lá em Paris, a Marta Rezende Cardoso, professora da UFRJ. Então, assim, é um livro super especial, gente, assim, porque pela primeira vez, acho, no mercado editorial brasileiro, você tem um livro que está publicando casos clínicos a partir dessa perspectiva laplanchiana, Isso é muito raro, acredito que vale muito a pena ler, então a gente fez esse congresso na UFMG, o livro é super recente, ele foi editado em 24, acabou de sair pela Zagodoni, vou deixar também o link do livro para vocês darem uma olhada, e vale muito a pena para quem está atendendo, quem quiser entender um pouco mais sobre a clínica, a partir dessa perspectiva da teoria da sedução generalizada, a teoria do Laplanche, é o livro que eu indico, Então, os 2 primeiros artigos são artigos, o primeiro do Felipe Lattanzio e do Paulo César de Carvalho Ribeiro, os 2 sobre casos de homens
sobre a sexualidade dos homens, né? Sobre o recalcamento, né? Do que o professor Paulo César tem pesquisado bastante, Felipe também pesquisou muito, né? O recalcamento do feminino, o recalcamento da passividade, principalmente, né? Depois segue na parte 2 com o texto da Marta, do clarão ao enigma das mensagens, uma pesquisa que ela tem feito bastante, né? Nos artigos da Marta isso aparece, né? Sobre as mensagens ultra claras, né? Mensagens muito traumáticas. O texto que a Laura apresentou foi lindíssimo, um caso clínico que ela acompanhou em Paris, de uma estrangeira, ao que parece, né, uma pessoa do Oriente. Caso lindo de melancolia, muito difícil, mas muito bem conduzido. Então, recomendo muito esse texto. Texto também brilhante do Fernando Andrade, né, professor da UFPB da Paraíba, sobre a reação terapêutica negativa, um termo, né, que a gente precisa sempre retomar. O caso está indo bem, de repente o caso vai mal, desanda tudo, né, e a gente precisa tentar entender. Texto da Kênia, né, professora, psicanalista lá de Porto Alegre, também sobre a sexualidade que é recalcada e que volta. A pergunta que ela faz no artigo dela é ótima, né? Como que o sujeito pode ser assujeitado pelo intraduzido? Eu acho que essa é uma das grandes questões da teoria laplanchiana. Finalmente a gente termina com textos mais teóricos, né? A Camila Peixoto fecha o livro com uma pergunta sobre as mulheres, né? O problema do ódio e da submissão na clínica psicanalítica com as mulheres, né? Ela fala um pouquinho da experiência dela de supervisora lá na Federal de Pelotas. E o Luiz Carlos Tarelli, o penúltimo texto, Nos Bastidores do Ódio, a sombra irredutível e ameaçadora do outro. Um aprofundamento sobre a tópica da clivagem que me parece, né, no diálogo inclusive com o Ferenc, isso vai ser absolutamente importante a gente sempre retomar a perspectiva da clivagem, quais são os efeitos da clivagem. Então, livraço, assim, eu acho que vale muito a pena para quem estiver clinicando Incidências da Alteridade do Sexual. Esse livro aqui, que eu escrevi e organizei com o professor Orestes, saudoso, falo aqui em memória, né, do querido professor Orestes que nos deixou muito cedo, é um pouquinho mais antigo, 2019, e nele eu tenho um texto com a Michele Santos, Velhice, uma leitura laplanchiana, né? A gente faz um apanhado sobre a velhice. A Michele fez uma dissertação muito bonita sobre a velhice, e isso aqui é parte da dissertação dela, texto bem minucioso, bem articulado, sobre o que é a velhice a partir da teoria da sedução generalizada. Então, recomendo meu texto para a gente ler. Há vários outros textos aqui sobre envelhecimento e, obviamente, a psicologia hospitalar. Recomendo o texto do professor Orestes com a Ellen Carla sobre a questão da velhice e dos dependentes, né, no contexto familiar, a partir das contribuições de Winnicott, esse texto muito importante. Texto de uma outra orientanda minha, que também escreveu uma dissertação maravilhosa sobre a velhice. Aliás, vou deixar os links das dissertações da Michele e da Vanessa Biscardi Matos, que escreveram dissertações muito importantes sobre a velhice. O texto da Vanessa e do Orestes, algumas contribuições da psicanálise para o atendimento psicológico a idosos internados numa enfermaria hospitalar. Tá? Então, vale muito a pena. Terminamos com a Enia Miranda, colega psicóloga, sobre um relato de experiência na escuta diferenciada nos cuidados paliativos com os idosos, que é uma clínica dificílima, né? Essa clínica do final da vida, do rumo à morte, né? Eu acho que vale muito a pena ler os textos, né, que estão presentes aqui nesse livro. Gente, para tentar, né, fazer circular os livros, o que eu pensei? Em cobrar R$ 96, né, por todos os 3 livros, com frete incluso nesse valor, para todo o Brasil, para que vocês tenham acesso e façam circular esses livros aqui. A ideia, então, é deixar um formulário, tanto no podcast quanto aqui no vídeo, na descrição do vídeo, para que vocês preencham com o nome, endereço, o comprovante do pagamento, e se vocês querem, autografado ou não, quais dos 3 livros, né, vocês querem autografados. Às vezes vocês juntam aí com os amigos, né, um compra um, outro compra o outro, enfim, dividem o valor. Então, pensei em R$ 96 pelos 3 livros, incluindo o frete para todo o Brasil, né? E eu vou mandando os livros na medida em que eu for recebendo
a convocação de vocês. Então, eu queria, né, que esses livros circulassem também, principalmente esse, né? Ensaios de Psicanálise da INM pode ser encomendado diretamente no site da editora. É fácil de encomendar, então ele está mais ou menos R$60, só ele. Então estou fazendo a promoção de vender os 3, né, por R$96, com frete incluído para todo o Brasil. Então aproveitem, tem poucos exemplares aqui comigo, mas gostaria de, né, fazer o livro circular, despachar esses livros para o Brasil inteiro, para que a gente possa conversar, discutir sobre o conteúdo desses livros aqui, tá bom? Então, agradeço se vocês compartilharem esse podcast ou esse vídeo. O link com as descrições aí dos livros vai estar tanto no podcast quanto na descrição desse vídeo. Espero, né, a ajuda, a contribuição de vocês para fazer o material circular. Fico aguardando então, né, os comentários de vocês sobre os livros quando chegarem até a casa de vocês, na descrição do vídeo aqui ou lá no podcast, lá no Spotify também. Podem escrever, comentar, enfim, recomendar. Minha página na Amazon também tem outros livros, né, que eu já publiquei. Vou deixar também o link na descrição do vídeo e lá na descrição do podcast, tá bom? Então é isso, aproveitem a promoção, façam, né, o livro circular. Difícil ser professor no Brasil, apoiem, ajudem, façam essa transmissão aí de saber, às vezes para doar para um colega, dar de presente para alguém, mandar para a biblioteca da faculdade de vocês. Enfim, são 3 livros por R$96. Aproveitem, eu espero vocês. Um abraço.